Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 11. Marcos 11. Vamos ver apenas o versículo 11 e vamos ao capítulo 12. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Então vamos ao capítulo 12, verso 1. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A sequência desse texto, se você olhar com atenção na sua Bíblia, nós temos esse assunto relacionado ao tributo a César. Em seguida, temos o assunto relacionado à ressurreição, nesse conflito com os saduceus, a partir do verso 18 até o verso 27. Depois, nos versos 28 até o 31, o Senhor reitera qual é a chave, qual é a fonte de toda adoração e de todo serviço que seja genuíno a Deus. Amor a Deus de todo o coração, amor ao próximo como a ti mesmo. Em seguida, nos versos 35 a 37, o Senhor fala sobre ser Ele o Senhor de Davi. Porque Davi, no Salmo 110, citado no verso 36, diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E então, o Senhor censura os escribas por causa de sua aparência religiosa externa e puramente externa, nos versos 38 a 40. Depois temos uma linda passagem nos versos 41 a 44 dessa oferta de uma viúva pobre. Entraremos depois em alguns detalhes de todos esses textos que estamos citando. E então concluímos aí com essa linda ilustração escolhida pelo Senhor quando se assentou ali junto ao cofre, ao gasofilácio, para ver aqueles que ofertavam. E então ele ilustra o significado do serviço a Deus, do culto a Deus, da adoração a Deus, mencionada nos versos 28 a 31, que citamos. Ele ilustra com esse fato dessa oferta da viúva pobre. Então vamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude a ver a conexão que há entre todos esses relatos. Nada aqui foi colocado ao léu, ao vento. Há uma conexão estreita e muito linda entre cada um desses contextos que nós citamos, e é o que nós vamos procurar ver juntos nessa noite, então, confiando na ajuda e na iluminação do Senhor quanto à sua palavra. Vamos orar por isso.
Querido Pai Celestial, nós confiamos a Tua palavra lida às Tuas próprias mãos, porque ela é Tua palavra. Suplicamos a ajuda, a habilitação, a unção, a revelação do Espírito Santo sobre nós nessa noite. Sem ela, nada podemos compreender. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, fala intimamente, profundamente ao nosso coração, tanto como indivíduos, teus, redimidos, como tua Assembleia. Sê conosco, nos dá a tua presença, nos dá o teu falar, usa esse tempo para a edificação da tua igreja, trata conosco, ensina-nos, admoesta-nos, alenta-nos com tua preciosa palavra. Assim nós te pedimos, Senhor, confiados em ti e nas tuas provisões. Orando no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, inicialmente, vamos concluir o que nós iniciamos sobre essa chamada parábola dos lavradores maus. Então eu pediria aos irmãos que, desde já, por favor, conservassem suas Bíblias sempre abertas nesse texto, e nós teremos necessidade de ver alguns outros também com agilidade, mas confiando que o Senhor usará essa noite para nos ajudar nessas passagens tão lindas. Nós já comentamos, olhe por favor, o versículo 1 do capítulo 12, que o nosso Senhor menciona aqui, podemos assim dizer, a sua relação de profundo amor, de profundo deleite, de profundo prazer, que ele intentou buscar no seu povo. Na verdade, ele intentou buscar no homem quando o criou. Então nós sabemos toda a história como foi. O homem se alienou por vontade própria, não pela vontade de Deus, mas pela sua vontade própria, se alienou de Deus. A sequência da história humana a partir do primeiro casal é uma história ruim. Nosso Senhor teve que intervir com sua mão diretamente em várias ocasiões. Ele interveio de maneira misericordiosa, graciosa, separando sempre um povo, inicialmente indivíduos mesmo, para si. Assim ele separou Abel, assim ele separou Enoque, assim ele separou Noé, assim ele separou Abraão, particularmente nesse caso, Abraão como cabeça de uma raça, né? Seus descendentes, da mesma maneira, Isaac, Jacó, e através de Jacó um povo. Sempre a mão de Deus estava intervindo. Por quê? Porque ele não desiste de sua intenção, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que sua própria intenção é soberana. Você se lembra que quando ele conclui aquele trabalho que para nós parece caótico na vida de Jó, Jó é levado a confessar aquelas palavras tão maravilhosas. Eu te conhecia antes só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E também, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então a mão interventora do Senhor, além de ser uma mão misericordiosa e graciosa, é uma mão soberana. E nós comentamos na reunião anterior como ele agiu assim com relação a essa vinha. É o quadro que ele usa aqui no capítulo 12, mostrando que ele plantou, aqui neste caso, essa vinha se refere particularmente à nação de Israel. É correto nós interpretarmos pelas Escrituras que o Senhor, quando planta aquele jardim chamado deleite, prazer, Éden, ele busca a mesma coisa no homem que ele criou, naquele casal, né? Mas particularmente nessa passagem de Marcos 12, essa vinha é coletiva, é a casa de Israel. Então nós já comentamos, e só vou destacar, sem entrar nos detalhes, o verso 1, quando é dito que esse homem, acompanhem por favor aí, planta uma vinha. É claro que esse homem é figura do nosso Senhor. Ele planta uma vinha para o prazer de Deus e do homem. Nós lemos um verso em Juízes 9, onde essa palavra, essa frase é exatamente citada dessa maneira, né? Então essa vinha fala do prazer de Deus no homem e do prazer do homem em Deus. Para isso ele foi criado. Não há nenhum outro objetivo. Se qualquer coisa for colocada como objetivo no lugar deste, apenas frustração. Então o homem plantou uma vinha, cercou-a com a sebe, aquela cerca viva, significando separação,
significando proteção, veja aí, já compartilhamos isso. Construiu um lagar que fala de doces afeições, é o lugar onde a uva que era produzida na vinha era levado para o lagar, no lagar pisado. E o objetivo era o doce vinho, que é figura de doces afeições. Então o Senhor também construiu um lugar, Ele proporcionou para o seu povo um lugar onde doces afeições fossem derramadas. E você sabe, irmão, embora já tenhamos tocado nisso, olhe mais essa nota aqui. O lagar na Bíblia sempre fala da cruz, porque é o lugar onde a uva é esmagada, né? Então o Senhor proporcionou, não apenas para o seu filho, a Deus agradou moê-lo fazendo-o enfermar, o mistério da cruz, aquele que foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o lagar dele, mas o Senhor também proporcionou um lagar para a sua vinha, um lagar coletivo, ou seja, nós também seríamos trabalhados pela cruz, pela palavra, pelas circunstâncias. Esse é o trabalho da cruz, para que nós pudéssemos exalar doces afeições para o Senhor. Então a cruz, como uma tesoura de Deus, iria nos podar para que pudesse nos alinhar, para que pudesse cortar de nós aquilo que não é agradável ao Senhor, aquilo que entristece o Espírito Santo e finalmente também nos entristece, porque nós somos dele, habitados por ele, não é? Então esse é o trabalho da cruz. O Senhor tem feito isso nas nossas vidas há décadas, pela sua misericórdia, né? Então esse é o lagar da vinha, não apenas o lagar de Cristo, esse ele já pisou, mas ele pôs um lagar na sua vinha. Veja que história bendita, maravilhosa. Além disso, ele edificou uma torre, e a Bíblia deixa tão claro que essa torre fala de segurança, porque torre forte é o nome do Senhor, a qual torre o justo se acolhe e está seguro. Diz o texto de Provérbios que nós citamos. Então a torre sempre fala dessa segurança, era uma torre de vigia, aquela torre no qual o vigia da vinha poderia observar o que estava acontecendo, para a proteção, para a segurança da vinha. Tudo isso o Senhor fez pela casa de Israel. Então até aí nós já abordamos. Agora no verso 2, foi aí que nós paramos. O que aconteceu na sequência da história de amor do Senhor com a sua vinha? No tempo então da colheita, verso 2, o Senhor envia um servo aos lavradores para receber, porque ele tem direitos, ele que plantou, ele que cuidou, ele que sachou-a, como nós vimos, limpou de pedras, colocou-a, plantou essa vinha em um outeiro fertilíssimo, Isaías 5, nós já lemos, não é? Então, meus amados irmãos, ele tem todos os direitos de buscar o que ele busca em nós. Porque ele já fez tudo isso para nós, que vimos no versículo 1. Então ele enviou servos para buscar os frutos, para receber os frutos. E aqui não vamos entrar em detalhes, precisamos seguir. E também não creio ser necessário. É dito na parábola que o Senhor envia um servo, envia outro servo, e envia muitos outros. Você vai ter aí o muitos outros no versículo 5. Veja aí, muitos outros lhes enviou. E sem dúvida, essa figura fala dos profetas do Velho Testamento. Já que lá em Isaías 5, repetindo, você se lembra que Isaías disse assim: cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Lembra-se? Isaías 5? Então o Senhor plantou essa vinha e cuidou dela com seus profetas. Mas a uns mataram, a outros espancaram, a outros açoitaram e etc. Essa é a história de Israel com aqueles, ou diante daqueles que foram enviados a ele, Israel, pelo Senhor. Versículo 6, um destaque. Me parece tão precioso no contexto do Evangelho de Marcos. Olha aí. Restava-lhe ainda um. Aí você tem uma vírgula aí, tá certo? Olhe bem com atenção. Agora, o quê? Do que o texto vem falando? Verso 2 diz, enviou um servo. Verso 4 diz, enviou outro servo. Verso 5 diz, outro ainda lhes mandou, e muitos outros. Então, quando o verso 6 diz, restava-lhe ainda um, qual que é a implicação óbvia, irmão? Um o quê? Servo. Mas que servo é esse do verso 6? Seu próprio amado filho. Não é lindo? Porque o Evangelho de Marcos mostra o filho amado como sendo o servo dos servos.
Qual é o versículo considerado chave do Evangelho de Marcos? Marcos 10, 45. Como o próprio Filho do Homem, Senhor Jesus falando, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É a ênfase do Evangelho de Marcos, né? Como já sabemos. Então, muito lindo nos parece esse verso 6. E restava-lhe ainda um servo, e esse servo era o seu filho amado. Então é descrito o que fizeram com ele. Interessante que nosso Senhor ainda não tinha sido crucificado, claro, não é? E você vê que ele já está dizendo com muita clareza o que seria feito com esse servo que é o filho amado. O que seria feito com ele? Os lavradores, no verso 7, diriam assim: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Meus irmãos, é muito evidente que esses lavradores do versículo 1, parte final, descritos de novo no verso 2 e em outros lugares aqui, verso 7, por exemplo, os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, matemo-lo e a herança será nossa, são os mesmos que o Senhor chama aqui no verso 10, aqui queria que você olhasse também, que interessante, que instrutivo, ele chama de construtores. Os lavradores e os construtores aí nessa parábola são os mesmos, né? Os lavradores são aqueles a quem a vinha foi confiada. De maneira muito particular, como nós interpretaríamos os lavradores? Que são os mesmos construtores que rejeitaram a pedra. Especificamente falando, quem são eles? Não há a menor dúvida, não é? São as autoridades religiosas do povo de Israel. A eles a vinha foi confiada. Eles eram os mestres, os escribas, os fariseus, não é? As autoridades responsáveis por ensinar o povo na palavra. Esses são os lavradores. O Senhor confiou a vinha e disse: lavrem a minha vinha, limpem a minha vinha, não é? Então, é claro que essa parábola exprime uma condenação solene para aqueles e sobre aqueles para os quais a vinha foi confiada, as autoridades religiosas. Agora aqui, meus irmãos, a parábola é muito clara, mas eu gostaria de, a partir desse verso 7, fazer algumas aplicações para que o Senhor nos ajude, já que nós não estamos interessados em história aqui, não é? Queremos ouvir o Senhor na sua palavra e que Ele fale, trate, encontre lugar no nosso coração para nos trazer um maior significado dessa relação de vinha que nós temos com Ele. Então, o verso 7, já lemos, e o verso 8 fazem um par e diz assim: e agarraram esse filho, herdeiro, servo dos servos, né? O filho amado, agarraram-no, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Muito interessante essa expressão, atiraram para fora da vinha, porque o nosso Senhor Jesus foi crucificado fora das portas. O Senhor Jesus foi crucificado no Gólgota, que era o lugar onde a nação de Israel despejava o lixo. Esse foi o lugar onde o nosso Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, o Verbo feito carne, o Filho amado, foi despejado por Israel. Então atiraram-no fora da vinha. Agora, duas coisas aqui. Vou só citar a referência, se você quiser, examine depois. Mateus 21, você vai encontrar a mesma parábola da vinha. Agora, a primeira coisa interessante lá, que colocando as duas narrativas juntas, aí de Marcos 12 e de Mateus 21, nós vamos observar que trazem luz para nós de uma maneira muito especial. Primeiro, quem responde, olha o verso 9, que fará, pois, o dono da vinha? Quem faz essa pergunta? O Senhor. Ele diz que esse filho, servo, filho amado, foi rejeitado, eles o mataram e jogaram para fora da vinha. Então ele pergunta no verso 9, que fará, pois, o dono da vinha? Está vendo aí? Na narrativa de Marcos, parece que é o Senhor mesmo quem responde, não é? Porque você tem na sequência assim, virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Mas sabe o que diz Mateus 21, 41? Vou ler para você. Mateus 21, 41, a mesma parábola. É dito assim, o Senhor faz a pergunta, quando, pois, no verso 40 de Mateus 21, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará a aqueles lavradores? Ele pergunta.
Agora, olha o verso 41. Responderam-lhe. Meus irmãos, que interessante. Eles estão pisando nos seus próprios calos. Estão falando palavras da sua própria condenação. Porque olha o que eles disseram. Fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros. Gostaria que você destacasse também essa expressão, vinha a outros lavradores, que lhe remetam ou lhe devolvam os frutos nos seus devidos tempos. Impressionante, não é? Quando eles ouviram essa parábola e viram o que foi feito ao filho amado do proprietário, os lavradores agindo dessa maneira, eles disseram, não tem outro juízo para esses lavradores. Eles têm que perecer horrivelmente, porque eles se apossaram da vinha. Verso 41. E o Senhor então arrendaria a vinha a outros, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Eles disseram no verso 38 de Mateus 21 assim, mesma relação com Marcos que estamos fazendo. Os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo. E olha essa palavra aqui, que também não está em Marcos. E nos apossemos, ou apoderemo-nos da sua herança. Meus irmãos, essa foi a história da vinha chamada Israel, para a qual o Senhor inicialmente veio. Ela foi literalmente apossada, apoderada por aqueles líderes religiosos. E fizeram com ela aquele estrago que nós já conhecemos. Vamos trazer isso para os nossos dias. Por isso eu pedi para os irmãos destacarem a expressão, arrendará a vinha a outros. Você viu aí? Então vamos fazer a pergunta. Se o Senhor retirou, e Ele retirou mesmo, essa vinha de Israel, a quem Ele arrendou a sua vinha? A quem? A sua igreja. Nós sabemos com toda clareza, pelo Novo Testamento, o Senhor disse em João 15, eu sou a videira e vocês são os ramos. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Sem mim nada podeis fazer. A história de amor dos planos do Senhor, que não podem ser frustrados, elas então prosseguem, não com Israel. Com Israel prosseguiram e prosseguem ainda hoje no sentido governamental. O Senhor tem agido até então com Israel em juízo. Veja a história deles. Mais de 50% da nação hoje se confessa ateia. Então, meus amados irmãos, quando da vinda do Senhor, Israel terá uma oportunidade de ver aqueles a quem traspassaram e chorar por ele. Mas isso é futuro. Isso é parte dos tratos governamentais de Deus com ele, com ele, Israel. Mas enquanto isso, o que aconteceu? É claro que isso já estava no propósito eterno de Deus, claro. Mas quando olhamos e lemos a história, aí está, o Senhor arrendou sua vinha a outros, para que produzam os respectivos frutos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Essa palavra não foi para Israel, não é? Mas foi para aqueles que já estavam limpos pela palavra que lhes foi falada. João 15, é o que o Senhor diz. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Eu vos escolhi, não fostes vós escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós, igreja. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Não é? Então, a vinha foi arrendada à igreja. Agora a pergunta. 20 séculos nós temos de história da igreja. Como essa vinha tem sido tratada? Meus irmãos, o cristianismo professo, o cristianismo em geral, também se apossou da vinha. E por isso ela não tem produzido, de maneira geral, frutos para o Senhor. Então o que o Senhor está buscando, já que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, Ele está buscando, como na verdade sempre buscou, um remanescente que o ame, que seja fiel a Ele na sua vinha, dentro de sua vinha. O Senhor busca um povo, infelizmente é um pequeno povo, Lucas chama de um pequeno rebanho, a quem o Senhor confia seu reino, e na verdade o Senhor sempre trabalhou nesse princípio nas Escrituras. O Senhor nunca trabalhou com multidões, nunca. Mesmo quando ele estava em carne, ensinando, aquelas multidões estavam com ele, rapidamente durante seu ministério elas foram se dissolvendo. E até mesmo quando o Senhor vai concluir a sua vida e ministério terreno, ele fala para os próprios discípulos, porque eles não tinham clareza suficiente, não tinham ainda o Espírito Santo,
Então o Senhor falou, vocês também me deixarão só. Todos vós vos escandalizareis comigo, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então os irmãos estão vendo? Sempre o princípio do remanescente. Então, aqui estamos vendo o mesmo princípio. A vinha foi arrendada a outros, mas esses outros também se apossaram da vinha do Senhor. Então, quando olhamos o cristianismo de modo geral, o que nós vemos? Um testemunho precioso do Senhor? Infelizmente, não. Nós vemos pessoas se apoderando da vinha e extorquindo a vinha e usando delas para o seu bel prazer, fazendo com elas o que eles querem fazer. Usando das suas artimanhas, usando da sua capacidade carismática, usando de sua eloquência, usando de seus dons naturais para fazer o estrago na vinha. E quando essa falha de caráter ocorre na vida daqueles que deveriam ser instrumentos do Senhor, então, meu irmão, todo o ensino, toda a palavra se perde. Tudo se perde. Então o ensino se torna herético, não há mais foco em Cristo, há uma tentação de barganhas com Deus, há uma religião, vamos chamar assim, sem cruz, sem sangue, sem arrependimento, sem nada. Não é? Uma religião do meu prazer, do teu prazer. Essa não é a vinha do Senhor. Esse é o estrago que foi feito na vinha. Mas sempre louvado e bendito seja o nosso Senhor. Sempre. Nesses 20 séculos, Ele manteve remanescentes. E, meus irmãos, não será diferente até que venha o Senhor. O estrago na vinha continuará a ser visto, mas também pela graça, bondade, fidelidade do Senhor ao seu próprio nome, ao seu testemunho. Ele manterá na sua vinha um remanescente. Sabe qual deve ser a nossa oração? Senhor, eu quero de todo o meu coração estar entre esse remanescente. Que te honre, que te agrade, que compreende qual é a chave, a fonte do serviço ao Senhor, que está aqui no texto de Mateus 12, nós já vamos ver. Meus irmãos, queridos, que seja esse o nosso coração. Ore sobre isso, irmão. Peça ao Senhor genuinamente para que você não fique de fora, para que você não perca numa religião vazia, para que você não dê ouvidos a pessoas que se apossaram da vinha e continuam degradando e destruindo a vinha do Senhor, por um lado. Que por outro lado, o nosso coração seja mantido puro para com o Senhor, verdadeiro, sincero. Que esse lagar que Ele construiu na vinha seja usado por nós, colocando isso entre aspas. Coloque sua vida no lagar, porque o Senhor construiu para a sua vinha um lagar. Permita que a cruz trabalhe, porque há coisas em todos nós que precisam ser retiradas, porque elas entristecem o Espírito Santo e nos entristecem. Fazem com que nossas vidas sejam deprimidas, depressivas, tristes, se permitirmos que essas coisas permaneçam, porque entristecem o Espírito Santo. Como não nos entristeceriam se nós somos habitação do Espírito Santo? Não é? Então, que história, irmãos. Que história maravilhosa. Então, basicamente é isso sobre essa parábola que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Um detalhezinho que vou colocar mais. Nesses versos 10 e 11, são uma citação, nós já sabemos, do Salmo 118. Não precisa ir lá, nós já estudamos, fica aí para a sua referência, um lindo salmo que aponta para o Messias. Salmo 118, 20, diz assim, esta é a porta do Senhor, e os justos entrarão por ela. No Salmo 118, o Messias, Jesus, o nosso Senhor, o Verbo encarnado, é chamado de a porta do Senhor. Salmo 118, 20. E ele não disse com todas as letras, como João narra, eu sou a porta das ovelhas, não é? Então, Salmo 118, 20, esta é a porta do Senhor. No mesmo salmo, irmão, é que é dito assim, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. É claro que o Salmo 118 é messiânico. Ele mostra o Messias, Cristo, como a porta e como a pedra. A porta e a pedra são o mesmo. Cristo, nosso Senhor, o Messias. Então esse que é a porta das ovelhas, ele também é a pedra angular.
sobre o qual todo o edifício permanece. A ideia de pedra angular é a pedra que confere caráter a todo o edifício, porque é dela que todo edifício depende, né? Então, quando nosso Senhor é chamado de pedra angular, essa palavra está também registrada em Pedro, não é? 1 Pedro 2. Vós também, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, porque o Senhor é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, a ideia de pedra angular é aquela pedra que conferiria caráter a todo o edifício. Por isso que diz, vós sois pedras, plural, que vivem, que estão edificados sobre a pedra que vive, a pedra angular. Então, nosso Senhor diz, os construtores rejeitaram a pedra. Ele é a pedra, ele é a rocha, né? Então, aí está esse verso 10, tão lindo, citação do Salmo 118, que Pedro também usa na sua epístola. Agora, meus irmãos, abra comigo, por favor, um texto que eu gostaria que não deixássemos de jeito nenhum para trás. Oséias capítulo 10. Mantenha, por favor, sempre o registro de Marcos 12 aí à mão. Oséias 10, um verso impressionante, com muita aplicação para nós, Igreja do Senhor. Por isso gostaria que nós lêssemos e não fosse apenas citado. Oséias capítulo 10, esse profeta que advertiu tão solenemente a nação de Israel, comparada nesse livro a uma mulher de prostituições, né? Oséias 10, 1. Vou ler na tradução primeiro que a maioria de nós tem aqui, a Revista Atualizada, de Almeida. Diz assim, Israel é vide, olha aí a vide de novo, Israel é vide luxuriante. É essa palavra que você tem aí, não é? A grande maioria das versões aqui terá essa palavra. Vide luxuriante, ou seja, é uma vide que está contaminada com luxúria. É uma vide que não dá fruto. É uma vide de luxúria, ou seja, de prazer carnal. Ela se perdeu completamente no propósito dela. Agora, vou citar para os irmãos a tradução de King James, como traduz essa expressão vide luxuriante. Então aqui diz, primeiro aqui, de novo, Israel é vide luxuriante que dá o fruto, certo? Que dá o fruto. A versão King James diz assim, Israel é uma vinha vazia. Israel é uma vinha vazia. Agora, olha a próxima frase. Ela produz fruto para si mesma. Uma vinha vazia, ela produz fruto para si mesma. Não produz fruto para o vinhateiro. Não produz fruto para o proprietário. Ela produz fruto para si mesma. Ou seja, ela se envolveu com seu próprio prazer. Ela se envolveu com seus próprios interesses, mesmo sendo vinha do Senhor. Oh, meus irmãos, quem de nós não receberia essa exortação para si mesmo? E todos nós como Assembleia, não é? Será que temos sido uma vinha luxuriante? Será que temos sido uma vinha ocupada com o nosso próprio prazer, nossos próprios interesses? Ou temos sido uma vinha que produz fruto para quem nos plantou? O vinhateiro. Então, de novo, repetindo a tradução de King James. Israel é uma vinha vazia. Ela produz fruto para si mesma. Uma outra tradução, a tradução de John Nelson Darby. Obviamente, também do texto original. Tradução para vinha luxuriante que dá o fruto. Israel é uma vinha que não foi podada. Ela produz fruto para si mesma. Da mesma forma como a versão King James concluiu. Só que a versão de Darby ele traduziu como vinha que não foi podada. E a King James traduziu como vinha vazia. A ideia é exatamente a mesma. Toda vinha que não for podada ficará vazia. Porque a vinha tem que ser podada para que ela produza fruto e muito fruto. Aquele ramo que permanece em mim eu limpo. A ideia é podo. João 15. Para que produza mais fruto ainda. E como que o Senhor poda a sua vinha? Baseado em João 15? Pela palavra que nos tem sido falada. João 15. É a palavra que poda a vinha. Que maravilha, irmãos. Por isso que nós nos reunimos para meditar na palavra do Senhor. Por isso a palavra do Senhor é para nós mais necessária e mais preciosa do que o pão. Não é? Graças ao Senhor. Então, aí está.
esse verso tão importante de Isaías 10 e tão instrutivo. Quando Paulo escreve a Epístola aos Filipenses 2, capítulo 2, ele faz uma referência a uns cooperadores dele e os elogia muito, de uma maneira muito bonita. E um deles é Timóteo. E ele diz assim: a ninguém eu tenho de igual sentimento. Paulo dizendo: a ninguém eu tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Você viu o que Paulo está falando? Ele está dizendo: Timóteo, meu cooperador, mesmo com toda a autoridade que ele teria, ele cuida de vocês de acordo com os interesses do Senhor em vocês. Ele não cuida dos interesses dele. Vocês não são para ele, é ele que é para vocês. Ele sinceramente cuida dos vossos interesses. Filipenses 2, 21. Então os irmãos estão vendo que tipo de servos o Senhor busca para a sua vinha? Que ele encontra entre nós irmãos e irmãs que tenham esse mesmo coração. Que sinceramente cuidem dos interesses do Senhor na sua vinha. E não vinha que dá fruto para si mesmo, vinha vazia, vinha que não foi podada. Senhor, nos fale, irmãos, ao coração quanto a isso. E então, essa vinha não teria um outro caminho para ela, senão ser rejeitada. Agora nós podemos entrar, vamos voltar, por favor, a Marcos 12, e podemos entrar nessa conexão, como falamos inicialmente, que existe entre os textos que aparentemente parecem desconexos. A questão do tributo, vamos repetir, olha aí os subtítulos. Marcos 12, 13. A questão, o assunto do tributo a César. A questão dos saduceus e a ressurreição, a partir do verso 18. A questão desse chamado grande mandamento, a pergunta do escriba, para o Senhor. Qual é o principal de todos os mandamentos? Depois nós temos a citação do Senhor do Salmo 110, que já destacamos, está ali no verso 36. Depois nós vemos uma censura do Senhor, aquela religiosidade externa, vazia, hipócrita, e finalmente a oferta da viúva. O que essas coisas têm a ver entre si? Primeiro, sigamos a sequência. O assunto do tributo a César. Quando nosso querido irmão abriu nosso tempo de comunhão e de reunião hoje, eu achei que ele tinha ido lá na minha casa e dado uma olhadinha aqui nesse meu esboço. Porque muito, muito interessante o que o nosso irmão disse quando abriu essa reunião. Porque é exatamente isso. Quando essa moeda é apresentada ao Senhor, ele pede essa moeda, porque a pergunta é feita assim: é lícito a nós, que somos judeus, pagar um tributo a César? Nós somos o povo de Deus. Deus nos colocou como uma nação suprema na terra. Ele tem aliança conosco, ele não tem aliança com César. Então será que é justo, será que é lícito pagar tributo a César? E eles queriam, claro, com essa pergunta capciosa, procurar capturar o Senhor mais uma vez. Se o Senhor dissesse não, esse seria um assunto de rebelião. Eles poderiam prendê-lo ali mesmo, não é? Se ele dissesse simplesmente sim, ele deixaria de ensinar o que ele ensinou para esse povo. Então ele pede uma moeda. Primeira lição importante aqui, meus irmãos. Esse povo não teria esse assunto de tributo a César se eles não fossem uma vinha rejeitada. É porque eles foram uma vinha rejeitada pelo Senhor, porque mataram o herdeiro, ou matariam o herdeiro, segundo essa parábola, jogariam ele para fora da vinha, no Gólgota, na cruz, no lugar do lixo. Então essa vinha seria posta de lado e seria arrendada a outros, como já explicamos. Se eles não fizessem isso, eles nunca seriam uma nação escrava. Aliás, se eles tivessem ouvido o servo e outro servo, e muitos servos e vários servos que foram enviados nos tempos do Velho Testamento, a história deles não seria essa que foi. É porque eles rejeitaram todos os profetas, como nós vimos. Então, a conexão é muito direta. Aquela que seria a vinha do Senhor reconhece pela boca das suas autoridades, já que aqui quem vai até o Senhor, olha o verso 13, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Os dois não se combinam de jeito nenhum. Sabe por que eles combinaram aqui? Porque agora eles têm um inimigo comum, que é o nosso Senhor Jesus.
Os herodianos são nacionalistas, eles estão de acordo são a favor do domínio romano sobre Israel. Por isso são chamados de partido de Herodes, herodianos, né? E os fariseus exatamente o contrário, eles odeiam os romanos e o domínio romano. Como esses dois podem se colocar juntos para fazer uma pergunta para o Senhor? Não é? Porque eles queriam capturar o Senhor em alguma palavra. Então o Senhor pede aquela moeda. A primeira lição importante então, eles não seriam subordinados a um poder pagão se eles não tivessem rejeitado os servos e finalmente o filho, o proprietário da vinha. Essa era a causa da sua subordinação e eles tiveram que reconhecê-la. A segunda coisa importante foi o que o nosso irmão compartilhou no início. Quando o Senhor pede aquela moeda, na moeda havia a imagem de César. Então o que o Senhor disse? Sim, é lícito que se tribute a César o que é de César. Agora, no homem há a imagem de Deus. Gênesis 1:26 que o nosso irmão leu. E por causa de haver no homem a imagem de Deus, então é lícito, é adequado, é necessário que o homem tribute a Deus o que lhe é devido. Por isso ele diz, dai a César o que é de César. Não é a imagem de César? Dê a César o que é devido a César. Tribute a ele, mas tribute a Deus o que é devido a Deus. Não o dinheiro em si. Não é? Tribute a César o que é devido a ele. Agora tribute a Deus o que é devido a Deus. Sua vida, sua existência, tudo que você é. Porque na sua face está a imagem dele. Assim como na moeda, a imagem de César. Então o Senhor falou aí de uma bitributação. Muito, muito linda. Tribute o que é necessário ao governo. Mas tribute a Deus o que é dele. Você. Integralmente, totalmente. Dai a César o que é de César. Mas dai a Deus o que é de Deus. Que frase, meus amados irmãos. Que sabedoria, meus amados irmãos. E quanta implicação isso tem para nós. Por isso, o restante dos textos que vamos fazer a conexão, eles vão nos ajudar com essa ideia. Talvez essa ideia seja a chave em Marcos 12, a partir do verso 13, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tudo mais nesse capítulo é como uma ilustração desse princípio. E nós vamos ver. Isaías capítulo 8, abra por favor comigo, ainda nessa ideia. Queria que os irmãos vissem algo aqui, que mais uma vez traz uma lição linda e importante para nós. Olha o que o Senhor disse, de novo pela boca de Isaías, o mesmo que cantou o Cântico da Vinha no capítulo 5, ele escreve assim no capítulo 8, Isaías capítulo 8, verso 13. Abra por favor esse texto. Olha que palavras. Ao Senhor dos exércitos, a Ele, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto, ou o vosso assombro. Que linda expressão. Quanto mais nós vemos da beleza do nosso Deus na face de Cristo, mais é isso que nós sentimos, não é? Espanto, assombro, quão doce, quão maravilhoso Ele é, quão precioso Ele é. Então seja Ele vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Agora, olhe o verso 14, irmão, por favor. Foi isso que Israel, na verdade, nunca alcançou. E que o Senhor conceda à igreja que ela alcance em tudo que ela significa, tudo que isso significa em termos de testemunho. Ele, quem é esse Ele? O Senhor dos exércitos. Ele vos será um santuário. Ah, meus irmãos, quando o Senhor nos separa, nos escolhe, nos planta como vinha, é isso que Ele deseja. Isaías 8,14. Que Ele seja para o seu povo um santuário, de tal modo que nós moremos nele, que nós vivamos nele, que nós respiremos a atmosfera dele. Me lembro que de passagem, ontem ou anteontem, vendo um pequeno programa na TV, falava sobre o Japão. Então o guia estava conduzindo um turista, mas para nós é muito chocante ouvir essas palavras, né? O Japão cheio de templos budistas. Então o guia turístico disse assim, chegando em um templo. Tinha uma fonte ali, ele diz, aqui você precisa fazer a purificação primeiro.
jogando essa água aí para você se purificar, para você poder entrar nesse templo. Aí ele disse assim, porque o nosso Deus está lá dentro. Nosso Deus está lá dentro. Na verdade, está mesmo, né? Agora, o nosso Deus, o Deus da igreja, habita em um santuário que é o seu próprio povo. Ele habita no seu povo e o seu povo habita nele. Esse sempre foi o desejo do Senhor. Nós não temos um Deus em algum lugar. Ele está em nós e nós estamos nele. Ele vos será um santuário. Mas o que mais nos interessa aqui? Mas ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Está vendo? Não é isso que lemos lá em Marcos 12? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. E não é isso que lemos em 1 Pedro 2? Pedro vai citar esse texto de Isaías. E vai dizer, pedra de tropeço e rocha de ofensa. E vai explicar. Pedro vai dizer, são esses os que tropeçam na palavra, são desobedientes. Mas vós sois raça eleita. Olha aí a vinha arrendada a outros. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, porque o povo era o povo de Israel, né? Mas agora sois povo de Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Tão lindo e tão claro, né? Então, voltando lá. Eles tiveram que reconhecer a sua subordinação a um poder gentio. Por quê? Porque rejeitaram a pedra. Porque o Senhor se tornou para eles uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. Eles tropeçaram no Messias, né? Então esse foi o motivo da sua escravidão. O Senhor queria ser para eles santuário, mas eles nunca alcançaram isso, na verdade, diante do Senhor. Segundo assunto, Marcos 12, voltemos lá, por favor. A questão da ressurreição. Nós vamos agora a uma abordagem panorâmica, até o verso 44. Apenas panoramicamente. Você já leu esse assunto dos saduceus e a ressurreição? O verso 18 diz que, então os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo. Aí eles contam uma história, baseada na lei chamada Levirato, do Velho Testamento. Um homem tem uma mulher, aí ele morre, então o seu irmão casa com aquela mulher, aí outro e mais outro e mais outro, 7. Então a pergunta é, quando vier a ressurreição, lembre-se que eles não criam ressurreição nenhuma, né? Eles querem pegar o Senhor de alguma maneira. Então ele diz, quando chegar a ressurreição, de quem que essa mulher será esposa? Já que ela se casou com todos estes. Sabe o que o Senhor diz para eles? Primeira coisa, vamos olhar o contexto aqui. Esses saduceus, que não criam em anjos, não criam em milagres e não criam em ressurreição. Ou seja, eles eram racionalistas. Será que hoje há racionalistas na igreja? Oh, meus irmãos. Saindo pela culatra. Não creem em milagres, não creem em ressurreição, não separam diversas passagens dos evangelhos e as interpretam como mitos, e dizem que precisamos exercer um juízo crítico sobre os evangelhos para reconhecer o que é palha e o que é grão, para podermos jogar a palha fora e ficarmos só com o grão. Esses são os racionalistas, que têm ensinado dentro dos seminários evangélicos. Há muito tempo, não é de hoje. São saduceus de hoje. Então, quando eles fizeram essa pergunta para o Senhor, nosso Senhor responde para eles de uma forma muito contundente. E sabe, irmãos, já dissemos outras vezes, a coisa mais difícil para nós, seres humanos, que naturalmente nasceram em pecado, interpretar os gestos, as palavras, os sentimentos do nosso Senhor. Porque Ele é santo, puro, o Verbo encarnado, o homem perfeito. Não é? Mas Ele repreende esses saduceus. Mas sem dúvida, meus amados irmãos, o Senhor sempre repreendeu com ternos afetos. Afinal de contas, o desejo do Senhor é que eles chegassem ao arrependimento. O Senhor diz, meretrizes, publicanos, precedem vocês no reino. Não é?
porque eles ouviram a João e se arrependeram. E vocês têm agido dessa maneira, hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. O Senhor fala com muita solenidade, mas sem dúvida, o que o Senhor buscava na vida deles era arrependimento. Veja Nicodemos, por exemplo. Nicodemos era um fariseu, não é? Que se tornou um discípulo do Senhor. Então, nosso Senhor responde assim, contundentemente e maravilhosamente. Está aí no verso 24, vamos para lá. Respondendo Jesus, não provém o vosso erro, de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe como Mateus registra isso? Se você for à passagem paralela de Mateus, está em Mateus 22, 29. No relato de Mateus é dito que o Senhor respondeu assim, errais. Quando eles perguntaram de quem essa mulher será a esposa, já que ela se casou com tantos, quando vier a ressurreição, de quem que ela será a esposa? Nosso Senhor diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele vai explicar isso depois, o que é esse poder de Deus que ele está falando. Mas primeiro, os saduceus, olhe bem, irmão, eram quem controlavam o culto do templo no tempo de Jesus. O próprio sumo sacerdote era saduceu. Como eles poderiam ter a pretensão de controlar o culto, controlar a adoração a Deus, se eles não conheciam as Escrituras? E quando o Senhor diz que eles não conheciam as Escrituras, não é porque eles não conheciam a letra das Escrituras. É porque eles não tinham a sabedoria das Escrituras. Porque eles não conheciam o espírito das Escrituras. Não é? Eram literalistas, eram apóstatas. Eles tergiversavam as Escrituras. Então, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecer as Escrituras já explicamos. Mas com relação ao poder de Deus, é tão lindo o que o Senhor diz aqui, que eu gostaria de destacar esse verso para os irmãos para seguirmos para a próxima relação aí. Olha o que ele diz. Verso 25. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Ou seja, todos os casamentos na terra são provisórios. Eles devem, segundo a instituição do Senhor, permanecer com fidelidade até a morte ou até que o Senhor venha. Mas eles são provisórios. Porque a realidade que o casamento expressa é muito pequenininha diante daquilo que nós, como povo e noiva do Senhor, experimentaremos com Ele naquele dia. Então, todos os casamentos são temporários, até que venha o Senhor. Mas tem algo mais aqui, lindo. Diz assim, verso 26. Quanto à ressurreição dos mortos, já que eles não criam ressurreição, eram saduceus, racionalistas, o Senhor pergunta, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? E o que Deus falou a Moisés lá? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E ele falou isso para Moisés, certo? Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido. Então ele vai acrescentar, ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ah, meus irmãos, que coisa mais maravilhosa. Foi por causa desse motivo que no Monte da Transfiguração, como nós já estudamos, se apresentaram Moisés e Elias, que há muitos já tinham partido. Porque Deus é Deus de vivos. Aqueles que têm a Cristo como sua vida, jamais perecerão para sempre. Vivem agora nele e viverão nele para sempre. Agora, quando o nosso Senhor usa a expressão Abraão, Isaque e Jacó, particularmente, sabe o que ele quer dizer? Escute com atenção. Eu não vou aos textos só para ganhar tempo. Hebreus 11, quando fala a respeito de Abraão, que é citado aqui, Hebreus 11, é dito assim, que Abraão, quando partiu sem saber para onde ia, obedecendo à revelação de Deus, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E diz mais, em Hebreus 11 ainda, de 13 a 16, citando agora todos os patriarcas. Então aí está Abraão, Isaque, Jacó, todos. Aí diz assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Sem ter obtido as promessas. Mas, vendo-as de longe e saudando-as, confessavam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E aqueles que falam desse modo, aspiram estar buscando uma pátria,
E se na verdade se lembrassem de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas então o autor de Hebreus vai dizer, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos os patriarcas, porque lhes preparou uma cidade. Oh, meus amados irmãos, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus dos vivos. Aqueles que têm a Cristo e que partiram, como que a Bíblia designa a situação deles? Paulo diz assim, eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eles ainda não estão diante da face do Senhor integralmente. Seus corpos ainda estão no pó. Mas onde está seu espírito e onde está sua alma? No gozo do Senhor. Porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Que coisa mais linda. E os saduceus teriam que se retirar diante dessa palavra, não é? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mais uma implicação. Qual seria o sentido de Deus fazer promessas para Abraão, promessas para Isaac, promessas de Jacó, se tudo iria terminar em um túmulo? Qual o sentido? Não é? Não. Eles veriam, eles se apossariam, se apropriariam e entrariam em todas as promessas que Deus fez a eles. Como irão entrar? Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. A mesma coisa se aplica a nós. Quantas promessas o Senhor fez a nós, a sua igreja, os que pertencem a Ele? Muitas promessas. Estar com Ele para sempre, ressurreição dos mortos, não é? Não haverá mais choro e nem dor, e etc, etc. Ele nos será santuário, Apocalipse 21, não é? E o Senhor Deus estará com eles, e habitarão com Ele para sempre, e etc, etc. Seus servos o servirão, contemplarão sua face, não é? Que valor teriam essas promessas? Elas nem poderiam ser feitas se Ele não fosse Deus de vivos, mas fosse Deus de mortos. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Cada um de nós entrará por direito, conquistado pelo precioso sangue, em tudo o que o nosso Senhor Jesus conquistou para nós. Porque Ele é Deus de vivos e não de mortos. E aqueles que creem nele nunca morrerão. São palavras dele. Então, que linda conexão. Agora, por que o grande mandamento? Logo em seguida. Versos 23 a 28 a 31. Rapidamente. Temos mais alguns minutos só. Um escriba, está escrito aí no verso 28, um dos escribas, chegou a ele e perguntou, parte final do verso 28, qual é o principal de todos os mandamentos? E aí, meus irmãos, nosso Senhor Jesus, gostaria que você captasse isso no seu coração. Aqui ele vai dar para esse escriba a chave e a fonte de todo serviço e de toda adoração a Deus. Qual é a conexão? Aquela vinha rejeitou a pedra. Aquela vinha lançou essa pedra no lugar do lixo. Aquela vinha estava sujeita a um poder gentio, tributando a César, o que nunca deveria acontecer com ela, mas estava acontecendo, porque rejeitou o filho amado, o servo, não é? Esse Senhor é o Deus de vivos. E todo culto aceitável a Ele, toda adoração aceitável a Ele, deveria provir de uma coisa só: amor integral do coração a Ele. Do contrário, tudo seria vão. Então aí está a conexão. Ele julgou a sua vinha porque essa vinha não o amava. Pelo contrário, essa vinha demonstrou ódio a ele. Não é? Vinde, matemo-lo e o atiremos para fora da vinha. Não é? Então o Senhor está mostrando, usando a pergunta desse escriba, qual é a fonte e a chave de toda adoração e de todo serviço a Deus. Nós poderíamos dizer, há um verso em Romanos 14 que diz assim, tudo que não provém de fé é pecado. Lembra-se desse versículo? Na mesma base, nós poderíamos dizer assim, tudo que não provém de amor é pecado. Se nós cultuamos a Deus sem amá-lo, é pecado. Se nós nos relacionamos uns com os outros sem nos amarmos, é pecado. Ofende o Senhor. Porque Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se disser que amamos a Deus, mas não amamos nossos irmãos, somos mentirosos, não é?
Então nosso Senhor Jesus vai na fonte, como que dizendo, é por isso que a vinha foi rejeitada. Não há amor. Há um serviço externo, hipócrita, representativo, vazio. Então, aí está o sentido desses versículos. Agora, deixem buscar nos ajudar com as 4 expressões que o Senhor colocou aqui. Bem objetivamente, olhe por favor para o verso 30 de Marcos 12. Amar a Deus como? Amar o Senhor teu Deus de, primeiro, todo o coração. Segundo, toda a alma. Terceiro, todo entendimento. E quarto, toda força. Tá certo? O que isso significa? De acordo com a linguagem das Escrituras, para esses termos, coração, alma, entendimento, força. Então vamos buscar ajuda aí, e penso que será de muito valor para nós. Coração. Coração na Bíblia está particularmente, não unicamente, mas está particularmente ligada a propósitos. Você vê que há alguns versículos, inclusive, nas Escrituras, que são literais juntando essas duas palavras. Propósitos do coração. Propósitos do coração. Coração está particularmente ligado a propósitos. Então, o que é amar a Deus de todo o coração? É amar a Deus de todo o propósito. Ou seja, todo o alvo, todo o foco é Ele mesmo. O propósito de minha vida, o propósito de tudo que sou, o propósito de tudo que Ele me tem dado é Ele mesmo. Então, amar de todo o coração é ter a Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus como o propósito, e não um propósito, um dos propósitos. E isso é amar de todo o coração. Então, coração, propósitos. O próximo item é a alma. A alma particularmente fala de desejos ou de intenções. Então o Senhor está dizendo, ame a Deus de todo o seu desejo. Busque-o como sendo o maior desejo do teu coração. Que nenhum desejo mova você como o desejo por Deus. Por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Está vendo aí? Salmo 42. Como a corça suspira pelas correntes de água. A corça anela, deseja pelas águas. Então, amar a Deus de toda a alma significa desejá-lo mais do que qualquer outra coisa e qualquer outra pessoa. Isso é amar de toda a alma. Terceiro, amar de todo entendimento. Aqui é muito lindo, irmão. Entendimento ou mente. Significa o seguinte. Deus tem revelado para todos nós, o seu povo, qual é a sua mente na sua palavra. Nós não temos conhecido qual é a sua mente? Deus tem revelado a sua mente na sua palavra. Então não há nenhuma necessidade que a nossa mente busque quaisquer outras coisas que não sejam as coisas de Deus. Isso é amar a Deus com todo entendimento. Paulo também nos ajuda quanto a isso em Colossenses 3, quando ele diz assim, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Ou seja, se Deus revelou sua mente para nós na sua palavra, por que a nossa mente vai buscar outras coisas que não sejam a sua palavra? Para nos instruir, para nos edificar, para nos ensinar. O que nos ensina? Romances? Novelas? Televisão? Filosofia? O que nos ensina? Então, irmão, pergunta para ser feita para nós. Nós temos amado a Deus de todo entendimento? Temos amado a revelação da sua mente na sua palavra? Ou buscamos outros recursos para a nossa instrução? E quarto, amar a Deus com toda força. Muito interessante também o que significa isso. Literalmente significa habilidades. Então eu gostaria de citar um exemplo simples. Vamos pensar nos nossos irmãos, por exemplo, poderíamos citar vários outros. Mas vamos pensar nos nossos irmãos que cooperam com a música conosco. O louvor é da congregação, a adoração é da congregação, mas instrumentos são tocados por alguns. A maioria de nós não sabe tocar nada, nem campainha muitas vezes, não é? Então, o que significa amar a Deus com toda a força? Significa amar a Deus com as suas habilidades. Ou seja, mesmo as habilidades naturais que o Senhor nos concedeu, elas são para serem devotadas a Ele de todo o coração. Irmão, compreende? Agora é necessário que cada uma dessas habilidades passe pelo lagar, o trabalho da cruz. Do contrário, elas vão ser mal utilizadas. Já comentei com os irmãos uma vez, e infelizmente, nas viagens que fazemos, em alguns lugares especificamente, nós vemos
em lugares de culto ao Senhor, povo do Senhor reunido, instrumentos e música sendo usados para performances, demonstrações de vários tipos, né? Demonstração dos talentos. Não é para isso que as habilidades devem ser usadas. Elas devem ser levadas ao altar, ao lagar, serem tratadas, purificadas, para que sejam apresentadas de modo aceitável ao Senhor. Mas sim, o Senhor concedeu a nós habilidades naturais. E elas devem ser todas consagradas ao Senhor. Então, o que é amar ao Senhor de toda força é consagrar a Ele tudo o que Ele nos deu quando nos confeccionou como nós somos. Todas as nossas habilidades. Coisa mais linda, irmão. Amar a Deus com todo o nosso propósito, com todos os nossos desejos, com toda a nossa mente e busca mental e com todas as nossas habilidades. Isso significa, não fica nada de fora. Que o Senhor nos ajude a entender isso, meus irmãos. É a chave de todo serviço, a chave de toda adoração. Prosseguindo e concluindo. Versos, aqui vamos fazer uma conclusão conjunta. A partir do verso 35, olhe só para a sua Bíblia. Já citamos o que acontece aí. O Senhor Jesus cita o Salmo 110, dizendo que Ele é o Senhor de Davi. Diz o Senhor a meu Senhor, assenta-te. Por favor, destaca essa palavra na sua Bíblia aí. Assenta-te. Está vendo ela aí? Agora, olhe no verso 41. Como ele começa? Assentado diante do gasofilácio. Ele viu as pessoas que estavam ali ofertando, vinham os ricos, colocavam uma dinheirada naquele cofre, e veio uma viúva pobre, colocou 2 moedinhas, aquelas moedinhas juntas equivaliam a 1 quadrante. 1 quadrante, para você entender, tem um sentido de valor. Um outro texto na Bíblia, Mateus, diz assim: não se vendem 2 pardaizinhos, passarinhos que não valiam nada, nem naquele tempo, nem hoje, valem, né? Não se vendem 2 pardais por 1 asse. Então, asse é também uma moeda romana. 1 asse, que compraria 2 pardaizinhos, valem 4 quadrantes. Porque 1 quadrante é 1/4 de 1 asse. Ou seja, com esse dinheiro que essa viúva colocou nesse cofre, daria para você comprar meio pardal. Não daria para comprar nenhum pardal. Esse foi o dinheiro que ela jogou no cofre. Você pode imaginar? E diz que o Senhor estava assentado. A ideia no texto original é que ele estava numa posição antagônica ao cofre. Então, se o cofre estava ali, o Senhor estava aqui. Ele não estava de lado, não estava olhando assim, meio de canto de olho, né? O cofre estava lá e o Senhor estava aqui. Talvez, por isso, alguns vieram e puseram muito dinheiro lá. Porque o Senhor estava olhando, né? Então, ele diz, ele estava sentado diante desse gasofilácio. E agora, para completar o quadro e concluir, olha o capítulo 13, verso 3. Olha o que está escrito aí. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus como? Assentado. O Senhor é mostrado assentado no verso 36, aí há um texto profético, assentado à direita de Deus, assentado diante do gasofilácio e assentado no Monte das Oliveiras, quando aqueles discípulos chegaram e disseram assim, olha que construções, olha que pedras, olha que maravilha esse templo. E o Senhor falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Qual é a conexão? Primeiro, quando o Senhor Jesus fala que Ele está, citando o Salmo 110, que esse Senhor está sentado à direita conforme a promessa de Jeová, porque Ele é Senhor de Davi, Ele é o Filho eterno. Primeira implicação para nós. Nosso Senhor está hoje, inclusive essa palavra hoje já se cumpriu, né? Ele está hoje à destra de Deus assentado. E a igreja está aqui na terra no meio dos seus inimigos. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés. Nosso Senhor está sentado no trono e a igreja está no meio dos inimigos. E ela tem um privilégio peculiar, o privilégio de representar, expressar o Senhor assentado no trono aqui no meio dos seus inimigos. Agora, como ela pode cumprir isso? Qual é a chave, qual é a fonte desse serviço? Já vimos lá em cima no texto. Amar a Deus de todo o coração,
alma, entendimento e forças. Para que possamos expressá-lo no meio dos inimigos, enquanto ele está sentado no trono. O nosso Senhor se assentou também para ver a oferta dessa viúva. O que aconteceu? Irmãos, o que essa viúva faz ilustra o princípio dos versos 29 a 31. O amor integral de todo o coração. O todo que está recorrente naqueles versos, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força. Não é isso? Ele aparece também aqui no verso 44. Todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu o quê? Tudo. Está vendo? A oferta dessa viúva é uma ilustração da chave, da fonte do serviço agradável a Deus. Amor a Ele e aos irmãos. Do contrário, nada é aceitável ao Senhor. Ela deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Finalmente, nosso tempo terminou. Eu queria dizer o seguinte para os irmãos. Se você abrir Apocalipse 3, verso 8, sobre a igreja de Filadélfia, que aponta profeticamente para a igreja dos dias finais, é dito assim: eu sei que tu tens pouca força. No entanto, não negaste o meu nome. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados irmãos, se nós achamos, eu tenho certeza que alguns aqui pensam assim, se nós achamos que tudo que nós temos são 2 moedinhas que só compram metade de um pardal, que nem merecem ser postas num cofre, e eu estou usando a linguagem espiritual aqui, né? Não estou me referindo a coisas naturais. Se nós achamos que o Senhor nos tem concedido algo que são só 2 moedinhas, e tem concedido para outros tanta coisa, tantos talentos, tanto serviço, qual é a instrução do Senhor para nós? Deposite tudo. Porque o Senhor não faz contabilidade do quanto. Ele faz contabilidade da integralidade. Se o integral é apenas esse pouco é o integral. E se o integral é muito, então é o muito que é o integral. Mas o princípio permanece o mesmo. Deposite tudo. Um servo do Senhor, quero terminar com essa frase, e fica essa pergunta para nós. Nós temos depositado tudo, todo o nosso coração, toda a nossa mente, todos os nossos desejos. Um irmão escreveu assim, vou terminar com essa frase. Nós não podemos guardar para nós mesmos as dádivas que temos recebido de Deus e, ao mesmo tempo, conservar a alegria delas. Não podemos guardar as dádivas que temos recebido de Deus para nós mesmos e, ao mesmo tempo, conservar a alegria delas. Porque onde está a bênção, onde está a alegria, onde está a abundância? Ela deu tudo. Aqui, no princípio, se referindo ao seu sustento, à oferta dela mesma, mas ilustrando aquilo que o Senhor já havia dito atrás aí no texto. Ela demonstrou aquelas 2 moedinhas equivalentes a 1/4 de um asse. Era a expressão do seu amor integral ao Senhor Jesus. A palavra que é usada para sustento é bios, que fala daquilo que ela acaricia para o sustento da vida física dela. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O Senhor nos ajude a ver isso com clareza. E que depositemos diante dele não o que sobrava, como ele diz aí. Não o que sobra de nossas forças, não o que sobra do nosso entendimento, não o que sobra do nosso tempo, mas tudo. Porque tudo é para ele. Se nós não fizermos isso, sabe qual a consequência? Seremos tributários de pagãos. Como o povo de Israel se tornou tributário de pagãos. Porque não entregaram tudo. Sua alma, seu entendimento, seu coração, suas forças. Então, Senhor, nos ajude, continue nos falando ao nosso coração nesse assunto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos deixado maravilhosamente escrita a Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho.
Muito obrigado porque o Senhor tem prazer em fazer com que essa luz vá fundo dentro de nós. Porque há sim coisas em nós que carecem de que o Senhor instale o teu lagar em nossas vidas de um modo definitivo, para que possamos ser por ti mesmo purificados, que as doces afeições possam fluir de nós. Apura-nos, Senhor, purifica-nos, poda-nos. Não queremos ser uma vinha vazia, uma vinha de luxúria. Nos ajuda nisso, Senhor. Fala ao nosso coração. O dia do Senhor para nós, o dia de Cristo, está tão próximo de nós. Nós te pedimos que não sejamos relapsos, negligentes, mas que o Senhor nos encontre como uma noiva que é uma vinha podada, ataviada, preparada, cheia de expectativa, adornada para o encontro com o Senhor. Que seja assim nosso coração, Senhor. Nesses dias de tanta frieza de fé e de frieza de amor, guarda-nos para ti, Senhor. Pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.